Vocês já leram essa carta de Paulo aos Romanos? Fazer uma leitura, 28 capítulos, não é isso? 28? Não, Romano não, 16, 28 é Atos. 28 é Atos. Esses 16 capítulos preciosos, não é? É bom você fazer uma leitura dessa carta, para você ter uma visão do que ela significa, da sua importância. Nós estamos hoje, pela graça de Deus, chegando ao final da carta, capítulo 16. A minha oração é que esse santuário estivesse lotado, todos estivessem aqui. Quem começou desde o capítulo 1, para terminarmos hoje no 16 com a graça de Deus. Mas chegamos aqui, porque o Senhor é bom. Roma é uma cidade muito antiga, ela foi fundada em aproximadamente 753 a.C. Tem muito chão pela frente, não é? A capital de Roma, acho que era Puteoli, negócio assim, né? Tinha uma capital próximo do rio Níger, próximo do Mediterrâneo. Roma está lá. É interessante que Roma, irmão, na sua história, ela é destacada no Novo Testamento. Em momento algum no Antigo Testamento cita Roma, mas ela existia, era um povo. Mas no Antigo Testamento, Roma estava fora, não é? Quando lá em Apocalipse 17 fala dos 7 reis, que 5 já foram, um existe e outro virá, lá em Apocalipse 17, olha a bagunça que eu estou fazendo, de Romano eu já estou em Apocalipse 17, não é? Ali fala dos 5 grandes impérios que sucederam, não é? Que foi Egito, Assíria, Babilônia, o Medo-Persa, o grego, mas ficou de fora o Império Romano, não é? Aí nós vimos que o 6º império, que é o romano, que está lá em Apocalipse 17, ele não aparece no Antigo Testamento, ele aparece no Novo Testamento. Paulo é quem traz para nós o destaque, né? Quem destaca Roma. Era um grande desejo de Paulo conhecer essa igreja, que foi fundada por pessoas que vieram, prosélitos que vieram para a festa de Jerusalém, lá em Pentecostes. Quando você abre aqui, o negócio está misturando aqui, ó. Não mistura não, irmão, deixa o som quieto. Aqui em Atos capítulo 2, você vai encontrar aí, ó, no versículo 10. No versículo 10, fica fazendo isso, um eco. E eu não gosto desse eco, esse eco é que me assusta. Aí diz aqui, ó, o povo estavam lá, ouvindo eles falarem na sua língua. E o verso 10 diz, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, ou prosélitos romanos. Tinha ali, ó, forasteiros romanos. Agora preste atenção no final. Tanto judeus quanto prosélitos, isto é, gentios. Aí você tem aqui um entendimento por que o apóstolo Paulo escreve a carta do jeito que escreveu. Paulo fala tanto para os judeus com respeito à lei e fala para os gentios com respeito à graça. Porque na igreja de Roma era uma mistura de pessoas que está aqui, ó. Eles foram à festa de Jerusalém, ouviram eles pregando no dia de Pentecostes na sua própria língua e saíram dali maravilhados. Certamente, aí é uma hipótese, não é? Que no final aqui do capítulo, no final do capítulo 2, não é?
versículo 41, 2:41, vamos ler. Por isso que eu falei que a gente vai passar um pouquinho da hora hoje, tenham paciência, Jesus está voltando. 2:41, o que é que diz aí? De sorte foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se. Certamente esses forasteiros romanos também foram batizados. E eles já foram para Roma, irmãos, com uma convicção, batizados, e levaram para lá essa palavra gloriosa. E foram eles que começaram a igreja de Roma. Foram eles que começaram a igreja. O apóstolo Paulo, ele vai manifestar um desejo de ir a Roma, porque no momento em que Paulo escreve essa carta, no momento em que ele escreve essa carta aqui, ele está em Corinto, ele está na cidade de Corinto, cuidando ali, dando atenção àquela igreja, não é? Paulo chega em Corinto na sua terceira viagem missionária, aqui em Atos 18, e aí ele parte de Atenas, chega a Corinto. E é interessante que quando ele chega aqui, ele encontra quem? No verso 2 de Atos 18. Porque a Bíblia é gostoso isso, é você ficar mexendo para lá e para cá, futucando assim, aí descobre os negócios assim, ó. Né? Aqui em Atos 18, versículo 2, ele achou um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. E Priscila, sua mulher, não é? E aí, como era do mesmo ofício, trabalharam juntos e disputavam na sinagoga, não sei o quê. Você viu aqui Priscila e Áquila, né? Porque no capítulo 16, Paulo vai falar desse casal. Viram bem? Então, irmão, tem muita história aqui. É interessante que Paulo, em Corinto, escreve essa carta. Ele manifesta no capítulo 1, versículo 11, o desejo de ir a Roma. E olha o que ele diz no verso 11 do capítulo 1. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Era desejo de Paulo ir a Roma, não é? Era desejo dele ir ali, não é? É interessante que no capítulo 15, e aí nós vamos, versículo 28, capítulo 15, versículo 28, vocês estão anotando aí, está dando para guardar essas coisas? Depois vocês perguntam onde é que eu achei na Bíblia, viu? Assim que concluído isto, Paulo está falando aqui das ofertas que foram enviadas das igrejas da Macedônia, para socorrer a igreja de Jerusalém. Assim que concluído isto é, o ofertório, aquele movimento todo, havendo-lhe consignado este fruto de lá, passando por vós, olha a esperança de Paulo, passando por vós, de lá, passando por vós, passando por Roma, irei à Espanha. Aí no verso 29, Paulo diz, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Esse era o desejo de Paulo. Paulo gostaria muito de conhecer essa igreja, de estar presente, de comunicar os dons à igreja, de chegar ali com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E como foi que Paulo chegou a Roma? Paulo chega em Roma aqui em Atos 28. Pastor, mas por que você não vai direto no capítulo 16? Já eu chego lá, calma. Em Atos 28, aliás, bem antes disso, não é? O apóstolo Paulo, ele se despede da igreja que está em Éfeso, lá em Atos 20, e aí ele parte para Jerusalém. E um dos profetas toma um cinto e diz assim, olha, vão atar você lá em Jerusalém com esse cinto e tal. Paulo falou assim, olha, eu não tenho minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpra com alegria o evangelho, o ministério que eu recebi do Senhor. E partiu para Jerusalém. Lá em Jerusalém,
houve aquele tumulto, Paulo foi preso, não é? E lá ele apela para César. Quando ele apela para César, irmão, então ele fica ali esperando o momento de ser transferido para Roma. Transferido para Roma, não é? E aí, no capítulo 27, capítulo 26, versículo 32, para a gente entender, diz assim: e Agripa disse a Festo. Agripa era o rei que estava no comando ali naquela época. Festo era o governador daquele momento. Ele disse assim: bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Isto é, Paulo falou: não, eu apelo para César. Então, já que você apelou, então você vai para Roma. E a viagem para Roma, irmão, é uma viagem altamente atribulada. Não é? Ele, a partir do versículo 27 e no 28, é toda uma viagem altamente atribulada. Mas no final, a Bíblia diz aqui, ó, não é? A Bíblia diz aqui que, capítulo 28, versículo 13. Onde indo costeamos, vindo a Régio, soprando um dia depois um vento do sul, chegamos a Puteoli, que é a capital de Roma. Puteoli, capital de Roma. Aí desceram ali, onde achamos alguns irmãos. Achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficasse com ele, depois nos dirigimos a Roma. De lá, ouvindo os irmãos nova de nós, saíram ao encontro na Praça de Ápio, nas Três Vendas, Paulo da Graça, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte com o soldado que o guardava. Depois de 3 dias, Paulo convoca os judeus, não é? E aí, irmãos, a Bíblia diz que Paulo termina os seus dias em Roma, no verso 31, pregando o reino de Deus. Vamos ler o 30 para a gente entender melhor. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo chega a Roma, mas nestas condições. Ele não foi à igreja, a igreja que foi a ele. Os irmãos que iam visitá-lo. Ele era um prisioneiro de César. E Paulo vai morrer nas mãos, sentenciado por Nero, não é? Já no final, depois dos anos 64, por aí. Mas é interessante que ele escreve uma carta, irmãos, altamente teológica. Paulo revela Deus aqui em Romanos das mais diversas formas. Você quiser conhecer Deus, leia a carta aos Romanos e você vai anotar tudo que fala acerca de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. As palavras-chave que Paulo vai usar, não é, que Paulo vai usar nessa carta, é, em primeiro lugar, a justificação. Em primeiro lugar, a justificação. Paulo vai mostrar que tanto os judeus quanto os gentios, eles são justos não por causa de si, mas por causa da justiça divina. A segunda palavra que ele vai usar é a palavra reconciliação. Paulo vai falar da importância que a justificação traz, que é a reconciliação com Deus. Então, Paulo vai enfatizar nessa carta a importância da reconciliação. Isso está no capítulo 5 dessa carta. No capítulo 8, ele vai falar da esperança. Ele vai falar da esperança. Porque salvação é esperança, irmão. Paulo vai dizer, em esperança fomos salvos. A salvação é esperança. Nós estamos aqui em esperança. Nós vivemos esperando o Senhor, esperando nas suas promessas, esperando que a sua palavra se cumpra, esperando no seu propósito, esperando na sua vontade.
Salvação é viver em esperança. E o crente que não tem esperança, ele precisa reconsiderar a sua salvação. O apóstolo vai dizer aqui que a gente espera o que não vê, porque aquilo que vê não é esperança. Então, salvação não é algo visível, que se vê. Salvação, irmãos, é algo que se pega pela fé. Sabe? Nós não vimos o Senhor, mas cremos no Senhor. Nós não vimos o Espírito Santo, mas cremos no Espírito Santo. Nós não vimos a cruz, mas cremos na cruz. Nós não vimos o céu, mas cremos no céu. Então, salvação é esperança. O crente tem que ter esperança, viver de esperança. Não esperança naquilo que se vê. Não. Paulo vai dizer aqui em Romanos 8, o que se vê, não é a esperança que se vê, não é esperança, não. Esperança é aquilo que não vê. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados que não viram, mas que creram. Então, nós somos mais bem-aventurados porque não vimos nada, mas cremos piamente. Não é? Eu creio, aleluia, que essa palavra é fiel e verdadeira e que ela se cumpre a cada dia. Glória a Deus. E uma das palavras que Paulo vai citar bastante nessa carta é a lei, não é? É a lei. Ele fala muito sobre a lei, a sua importância, a sua grandeza, o seu valor, tá? O que ela representa, o que ela significa. Paulo vai falar muito sobre a lei na carta aos Romanos. Agora, o tema central dessa carta. Essas são as palavras-chave, mas o tema central. Se você ler Romanos de 1 a 16, aí passa uma linha assim, ó, e outra assim, e tem um tema central. O tema central dessa carta, eu anotei aqui, a justiça que vem de Deus. É a justiça que vem de Deus. Paulo vai mostrar aqui aos romanos, irmão, que nenhuma justiça humana salva alguém. Nós não estamos aqui por causa das nossas justiças. Não pense você que você está aqui hoje porque você foi não sei o que e hoje você é não sei o que. A gente pensa que é bonzinho, né? Nós pensamos. Quem pensa que é bonzinho está redondamente enganado. Tu é ruim que não... Misericórdia. É. Você não fala, mas manda os outros para o inferno no pensamento. Você não fala, mas manda. Você vê um negócio na televisão, você não verbaliza. Verbalizar, não é isso mesmo? Verbalizar, não é? Você não fala, você não expõe, mas lá dentro de você mexe um negócio assim, ó, que você faz assim. É ou não é? Aí a gente sai de casa e vem para cá. Aí senta aqui e canta. O sal grande é tu, maravilha faz é tu. Aí Deus olha e fala assim, então tudo justificado pela minha misericórdia. Porque a justiça, irmãos, que salva, a justiça que nos ampara, a justiça que nos mantém de pé, a justiça que nos sustenta, a justiça que nos guarda, a justiça que nos protege, a justiça que, sabe, que nos abençoa. Não é porque eu sou isso e você é aquilo. Toda a justiça que há sobre nós vem de Deus. Vem de Deus. E é isso que Paulo vai tratar aqui aos romanos. Não há justiça que eu pratique, alguma coisa que eu pratique, sabe, que me justifique diante de Deus. Não há. Não há. Paulo vai dizer isso, sabe, que nenhuma alma se justifica diante de Deus. Todos pecaram. E todos ficaram destituídos da graça de Deus. E acabou. Todo mundo é pecador e todo mundo está fora da graça de Deus. Não adianta eu chegar aqui e aí eu pego esse negócio com muito carinho e digo, meu Deus, olha o que eu estou fazendo, Senhor, na tua casa. Olha o meu amor. Isso aí, irmão.
Não adianta que isso aí não vai me salvar, não. Não adianta que eu vou fazer alguma coisa para justificar. Se você chegar no céu porque tu fez alguma coisa para entrar lá, irmão, no dia seguinte tu cai de lá. Tu entra no céu por uma porta, 3 dias depois tu sai pela outra. E sair. Porque ninguém vai entrar no céu por mérito próprio. Nós vamos entrar debaixo da justiça de Cristo, debaixo do sangue de Cristo, debaixo da graça de Cristo, debaixo, irmãos, do sacrifício de Cristo. A Bíblia diz, não há um justo, nem um sequer, um justo. Então, tema central, a justiça que vem de Deus. Agora, feito isso, a gente vai lá para o capítulo 16 para dar uma olhadinha nele. Esse capítulo é precioso. Não é? Paulo escreve a carta, Paulo está em Corinto. E quem leva a carta para Roma? Romanos 16, verso 1 e 2. Febe. Febe, quem é Febe? Uma diaconisa da igreja. Ela é a porta-voz, portadora dessa carta. Por isso, Paulo, no capítulo 16, diz assim, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Cencreia era o porto da cidade de Corinto. Viu? Era o porto da cidade de Corinto. E a irmã Febe servia a igreja ali. E ela é a porta-voz da carta, portadora, aliás, não é? Ela não fala, ela leva a carta. Ela é a portadora dessa carta. Ela sai do porto de Corinto para Roma, levando consigo a carta que Paulo escreve àquela igreja. E no final agora, o apóstolo Paulo vai fazer considerações, vai fazer recomendações. Ele tratou de todos esses assuntos que vimos aqui, e agora ele vai fechar a carta. E a gente pensa que a carta de Paulo a Roma, ela terminou no capítulo 16. Não, ela terminou no capítulo 15, no versículo 33. Dá uma lida aí. Paulo terminou a carta aqui, 15:33. Aqui ele acabou. Não é? Aí você lê 32 para entender. A fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o 33, como é que Paulo encerra a carta? Ponto, amém, acabou a carta. Aí quando Paulo acabou de escrever isso aqui, ele disse, pelo amor de Deus, está faltando alguma coisa. Como é que eu acabo uma carta e não falo da irmã que está levando a carta, dos meus amigos, dos meus cooperadores? A primeira intenção de Paulo em terminar a carta está aqui. Viu? A carta, a primeira intenção foi aqui, 15:33. E aí ele fecha. Mas aí ele se lembra, não, peraí, não pode acabar assim não. Eu preciso recomendar a irmã que está levando a carta. Eu quero recomendar Febe, nossa irmã, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tenho hospedado a muito, como também a mim mesmo. Viram aí? Agora Paulo vai fazer o quê? Considerações importantes e gloriosas. É algo precioso. É algo glorioso. Agora no versículo 3 e 4, olha só o que ele diz aí. 3 e 4. Saudai a quem? Saudai a quem? E a Áquila, meus em Cristo Jesus. Aqueles dois que ele chega de Coríntios, no capítulo 18 de Atos, e os encontra ali, que era do mesmo ofício, trabalharam com Paulo fazendo tendas, disputavam com os judeus na sinagoga, aos sábados, Priscila e Áquila, e Paulo não pode esquecer dele. É o momento que ele está fechando a carta, e ele se lembra de colocar esse nome aqui.
Não é verdade? Agora, como naqueles dias não havia, como há hoje, templos, não havia templos, irmão. Onde é que a igreja se reunia? Nas casas. Nas casas. Aí, por isso que o versículo 5 diz, saudai também a igreja que está em sua casa. Como era o nome dessa igreja? A igreja da casa do irmão Áquila. Não, era a casa, a igreja aqui, veja como é que é preciosa a gente conhecer a Bíblia. Saudai a igreja que está. A igreja que está. Hoje a gente fala o contrário, né? A gente chama isso aqui de igreja. E chama um outro de irmão. E fala que é crente. E diz que vai para o céu. Mas, biblicamente, isso aqui é uma casa. E dentro dessa casa está a igreja que somos nós. Então, nós somos a igreja. Isso aqui é uma casa. Mas hoje falamos diferente. Não é? Ah lá, a igreja. E você? Ah, eu sou um crente. Não é? A casa virou igreja e a igreja virou crente. É totalmente diferente. Aí Paulo vai dizer, a igreja que está na sua casa. Dos versículos 5, irmãos, até o 15, o apóstolo Paulo vai usar aqui vários nomes. Ele vai citar vários nomes. Já vamos terminar, não vai até 2 horas da manhã, não. Não é? Aí ele vai falar Maria, Andrônico, Júnia, Amplias, Urbano, não é? Estaques, Apeles, Herodião, Narciso, Trifena e a Trifosa, né? O dueto de sucesso daqueles dias, né? Vamos ouvir aqui as nossas irmãs, Trifena e Trifosa. E elas pegavam do microfone e cantavam, que era maravilha. Está aqui, ó, as quais trabalham no Senhor, olha que coisa linda. Saudai a amada Pérsida, trabalhou muito. Aí tem o Rufo, sua mãe, né, e minha, Assíncrito, Flegontes, Herma, Patrobas, o Hermes, Filólogo, Júlia, Nereu, Olímpia, meu Deus, é muito nome. Eu quero sugerir às irmãs grávidas da igreja que leiam Romanos 16, para encontrar um nome para os seus meninos. Se for gêmeas, já tem 2 nomes aqui, Trifena e Trifosa. Não é? O médico passar aquele negócio, aquele gel assim, falar, é um menino, pode botar aqui, Rufo. Ó, tem Rufo, tem Hermes, né? Nereu, ô irmão Nereu, aí, viu? Muitos nomes. Quem eram essas pessoas? Elas tinham um significado na vida de Paulo. Elas tinham uma importância na vida de Paulo. Sabe por quê? Porque, conforme ele diz aqui, ó, trabalharam com ele no Evangelho. São pessoas que trabalharam, irmão. Não é? É interessante que aqui em Filipenses, né? Se não for, os universitários me ajudam aí. Aqui em Filipenses, quer ver? Ó? Quando Paulo vai falar, cadê? Daqueles que, dos seus cooperadores, meus cooperadores em Cristo Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. 4:3 de Filipenses, isso aí. Paulo vai dizer aí, ó. Filipenses 4:3, botou aí? E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo do Evangelho, e com Clemente, que está lá em Romanos 16, está lá, o Clemente está lá. Aí ele diz, e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Eram muitos os cooperadores, eram muitos os que trabalhavam com Paulo na obra. E ele disse, olha,
Eu vou citar alguns, como aqui em Romanos 16, ele vai citar alguns deles. Mas ele vai dizer lá em Filipenses 4:3, muitos outros, os nomes deles estão escritos no livro da vida. São pessoas que trabalharam. Sabe, irmãos, isso é precioso, isso nos ensina muito. Porque o que vale aqui, o que está em evidência aqui, não é o nome, mas o trabalho. Nós devemos ser conhecidos pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente faz na obra de Deus, na casa de Deus, não é? Quem é aquele irmão? Aquele é o que trabalha. Quem é aquela irmã? É a que serve. Quem é aquele moço? Aquele moço é o que chega junto. Quem é aquele diácono ali? Aquele diácono que não falta o culto. Quem é aquele outro irmão? Aquele ali é o último a sair, o primeiro a chegar. Viu? Quem é aquele outro irmão? Aquele outro ali é o que zela pela casa de Deus. Ele vê se está tudo aceso, está tudo desligado, ele olha tudo, ele vai no banheiro, ele cuida de tudo. E o que é que ele ganha? Ele ganha o que está escrito lá em João 12:26. Leia aí. É o que ele vai ganhar. Está lá em João 12:26. Você vai ganhar. João 12:26. O que está escrito aí? Vamos ler? Siga-me. O que é que diz no final do verso 26 aí, irmãos? A igreja, vamos ler. E se alguém me servir, você quer ser honrado? Você quer que Deus te honre? Então sirva. Esses nomes estão aqui porque serviram. Serviram. Hoje, eu e você estamos lendo esses nomes aqui, ó, tá? Que nos faz rir, não é? São nomes dos nossos amados. Epêneto, Maria, trabalhou muito, olha só. Adrônico Júnior, sabe? Meus companheiros na prisão. Tá vendo? O outro aqui, meu amado, os da família de Aristóbulo, Herodião, família de Narciso, Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Paulo só vai falar de gente que trabalha. Só de gente que trabalha. Esse deve ser o nosso destaque na obra de Deus. Sabe, irmão? Quem é aquele irmão ali? Aquele é o que trabalha. Qual o nome dele? Sei lá. Eu nem sei o nome daquele irmão, nem daquela irmã. Só sei que trabalha. Não é? Só sei que trabalha. Porque quando o meu nome começa a aparecer, se eu fizer alguma coisa aqui na igreja, irmão, e aí eu chamar o pastor Eliel, um outro obreiro aqui, e falar, irmão, pelo amor de Deus, quando usar o microfone, fala do que eu faço. Está ouvindo? Quando o senhor pegar o microfone, o senhor fala. Irmãos, queremos dizer que o pastor Roberto Inácio, essa tarde, esteve fazendo uma grande obra. Vocês podem aplaudir ao Senhor pela vida do irmão Roberto Inácio. Quando vocês fazem isso, Jesus disse, Roberto Inácio já recebeu o seu galardão. Foi aplaudido pelos homens, já recebeu, quer ganhar o que mais? Agora, quer ganhar de Deus? Some com o nome, some com tudo. Deixa Deus ser glorificado na tua vida. Quer que Deus te honre? Está lá, ó. Não é? João 12:26. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, Paulo está destacando aqui pessoas que serviram. Aí, a partir do verso 16, não é? Paulo vai dizer aqui algo interessante. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Era comum, irmão, naqueles dias, os crentes beijarem a face do outro. Era comum, né? Até hoje no Oriente, né, quando as pessoas se encontram, tem um beijo, né, na face. E aquele beijo ali é algo muito sério.
sabe? Representa o quê? Amizade, representa a lealdade, sinceridade. Não é um beijo qualquer. Às vezes, infelizmente, quando pessoas se encontram, né? E aí dá aquele beijo assim, como eu já vi, e aí quando acaba de beijar, fala, só Jesus para beijar essa pessoa. Só Jesus. Mas eu tenho que beijar. E aí? Viu? É um ritual. Aqui não é ritual. Aqui é um cerimonial que é levado a sério. Os crentes mantinham isso como um ósculo santo. Era algo santo, feito com santidade, com verdade, com sinceridade. E aí eles beijavam um ao outro. As igrejas de Cristo vos saúdam. É interessante, irmãos, esse texto aqui, essa expressão de Paulo aqui, ó. Porque nesses dias aqui, quando Paulo está escrevendo aqui, nós hoje, presta atenção aqui que eu vou dizer, para você entender a Bíblia. Você hoje fala assim, a igreja de Roma, vamos ler a carta aos Filipenses, vamos ler Colossenses, vamos ler lá em Tessalonicenses, vamos ler Corinto, não é assim? Mas quando Paulo vai falar das igrejas, ele não fala assim, a igreja de Bom Sucesso, de Olaria, de Barra, de Freguesia, de Anil, de Gardênia, a igreja de Corinto, de Tessalônica, as igrejas de Cristo. As igrejas não tinham nome, não é? Eu vos saúdo as Assembleias de Deus, não sei o quê, nem Assembleia de Deus. Vos saúdo o Batista, que nem sabia o que era Batista. Como era o nome das igrejas? De Cristo. Você pertence a que igreja? Eu sou da igreja de Cristo. Viram como é que se identificavam naqueles dias? Igreja de Cristo. E Paulo está trazendo a saudação das igrejas de Cristo, que já existiam naqueles dias aí. A partir do verso 17, irmãos, é algo glorioso, até o versículo 20. De 17 a 20, o apóstolo Paulo vai colocar aqui algumas recomendações, porque a preocupação de Paulo é que os crentes pudessem estar, podemos dizer assim, perfeitos. Paulo zelava pela perfeição da igreja. As igrejas de Cristo vos saúdam. Ele poderia terminar aqui, mas ele diz, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalo contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Em vez de ficar confrontando, discutindo, arrumando confusão, desvia. Não quer entender, desvia dele, que vai dar confusão. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, falando da igreja de Roma, ela é conhecida de todos, compraz-me em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Paulo está sempre preocupado em aperfeiçoar a vida cristã. Ele poderia ter terminado a carta aqui em cima, mas ele traz as saudações, ele cita os nomes dos que trabalharam, e agora, do 16 até o 20, ele vai falar, não é, de recomendações importantes para a igreja, porque havia aqueles que promoviam dissensões e escândalos contra a doutrina. Aí fala da obediência da igreja, e no verso 20 de Romanos, irmão, Romanos 16 e 20, Paulo faz uma promessa gloriosa, uma promessa maravilhosa. Qual é a promessa? Vamos ler? Acabou a carta. Viu? Ele terminou a carta aqui em cima no verso 33. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Mas peraí, tem que recomendar aqui alguma coisa, falar de mais alguém. Aí ele diz assim, e o Deus de paz.
esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Isso aqui, irmãos, é uma promessa. Essa palavra aqui de Paulo é uma palavra escatológica para o futuro. Quando é que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés? Quando será? Lá em Apocalipse 19, a partir do verso 11, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai descer do céu. Ele vem com a sua igreja. Ele vem com a igreja. E quando ele vier, a Bíblia diz, virão todos os santos contigo, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco, puro e resplandecente. Porque essa é a roupa que a igreja se vestiu lá em Apocalipse 19, verso 8. A igreja em Apocalipse 19, 8, ela é vestida de linho fino, branco, puro e resplandecente, que são a justiça dos santos. Ela se apronta. E lá em Apocalipse 19, a partir do verso 11, ela vem com o Senhor, triunfalmente, o Senhor montado num cavalo branco, com a veste salpicada de sangue, e a igreja vem com ele. Porque Jesus disse lá em João 14, verso 3, que ele vai nos levar para si mesmo, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Onde é que Satanás está nessa hora? Satanás, ele desceu à terra em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Está lá, é só ler. Apocalipse 12, 12. Satanás desceu à terra. Ele está comandando agora a batalha do Armagedon, conforme Apocalipse 16. Que da boca do trio satânico, do falso profeta, do dragão e da besta, saem 3 espíritos semelhantes a rãs, que congregam os deuses da terra e os reúne no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E dali eles partem contra a cidade amada, que é Jerusalém, para que se cumpra Zacarias 14, verso 2. Nesse momento, irmãos, que Jerusalém estiver sendo tomada pelo adversário, no final da grande tribulação para Israel, Jesus vem. Onde é que Satanás está? Aqui embaixo, perturbando. A Bíblia diz que naquela hora, uma espada aguda sai da boca do Senhor e fere todo aquele exército. O falso profeta e o anticristo serão presos e lançados vivos no lago de fogo, que é a segunda morte. Já vão para lá direto, assim, ó. Vapo. E Satanás, vai vir um anjo que está sentado no sol, com uma cadeia na mão, e aí ele desce de lá, prende Satanás, amarra e joga ele dentro de um buraco. Fecha o cadeado, ele fica preso por 1000 anos. É nessa hora que Paulo diz que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, porque a igreja está em cima, Satanás está embaixo. Nessa hora vai se cumprir esse verso. Satanás será destruído debaixo dos nossos pés. Está entendendo? Esse versículo aqui, ele até vai se cumprir. Alguém diz assim, não, Satanás já está debaixo do meu pé. Tem até um louvor que fala isso, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. Não brinca não que ele ri de você. Satanás está soltinho na região celestial aí, pintando e bordando. Não é? Mas vai ter um dia que ele cai de lá. E depois ele cai no poço do abismo. E depois ele é solto para perturbar os moradores da terra, e aí ele é lançado no lago de fogo e enxofre, isso lá em Apocalipse 20, lá pelos versículos 10. Aí Satanás é lançado lá no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. A partir de Apocalipse 20, verso 11, começa o grande trono branco. Então esse versículo aqui é precioso. Nesse momento, com essa palavra aqui, Paulo encerra a carta. Paulo fecha a carta. Pronto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Acabou a carta. A irmã Febe está assim, acabou, Paulo? Acabei. Mas espera aí, oh meu Deus. Como é que eu vou escrever esquecer de Timóteo
meu cooperador. Aí Paulo reabre a carta. Ele reabre a carta. Saúdam-vos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes, eu, Tércio, que essa carta vos escrevi, vos saúdo no Senhor. Então aqui, ó, nós vemos quem foi que escreveu a carta. Tércio, Paulo dita, Tércio escreve, Febe leva a carta. Olha que coisa interessante. Aí ele vai falar de Gaio. Onde é que aparece o Gaio? Quem lembra do Gaio? Quem já leu na Bíblia esse tal de Gaio, irmão? Tem o Gaio curto, o Gaio comprido, tem o Gaio novo, o Gaio velho. O Gaio, ele está na terceira epístola de João, lá na terceira epístola de João. Gente, a Bíblia. Ao meu amado Gaio, Gaio é um hospedeiro. E Paulo fala dele aqui, ó, meu hospedeiro. Viu, irmão, coisa linda? Quando Paulo viajava, né, já tinha aquelas casas. Aí ele é direto para a casa de Gaio. João escreve a sua terceira epístola a Gaio, né, aquele crente hospedeiro. Desejo que te vá bem em todas as coisas, como bem vai a tua alma e que tenha saúde. João escreve uma cartinha curta para Gaio, um hospedeiro, um crente fiel. E aí, irmãos, Paulo, né, vai falar, procurador da cidade, meu irmão Quarto, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, graças a Deus. Versículo 24, acabou a carta de Paulo aos Romanos, já podemos celebrar a ceia? Hein, irmão? Mais uma vez, Paulo fala a graça do Senhor Jesus. Aí o Tércio falou assim, bota amém, amém, acabou, amém. Não, mas espera aí, eu tenho que dizer algo mais para a igreja. Eu não posso encerrar essa carta, tenho que dizer algo. Já é a terceira tentativa dele terminar a carta. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos teve oculto, mas se manifestou agora, se notificou pela escritura dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Aí Gaio falou, amém, Paulo falou, amém. Aí acabou a carta. Preciosa carta, não é? Gloriosa carta, essa carta aos Romanos. Você aprendeu alguma coisa dessa carta, meu irmão? Se você aprendeu nesse tempo todo que começamos e terminamos hoje, e você disse assim, pastor, eu aprendi a ser crente, tá bom demais. Eu aprendi que eu dependo da graça de Deus, tá bom demais. Eu aprendi que nada sou e que o Senhor é tudo na minha vida, tá bom demais. Eu aprendi que pela graça eu sou salvo, tá bom demais. Irmão, nós temos que aprender alguma coisa, porque o propósito foi esse. A cada quarta-feira, aos irmãos e irmãs que vieram, qual foi o propósito aqui? Não foi apenas passar informação, não foi apenas passar conhecimento, mas se você prestou atenção desde o início, Deus estava falando à sua igreja. Deus está dizendo algo ao seu povo. E nós estamos fechando hoje com esses nomes. Nomes de quem? De cooperadores, de trabalhadores, de servos e servas fiéis. E aí o apóstolo Paulo, esse homem preocupado com a igreja, preocupado com a nossa vida espiritual, por algumas vezes intenta encerrar a carta, mas ele se lembra que tem alguma coisa a mais, e por último, ele exalta, ele glorifica, ele bendiz o nome daquele que é sobre todo o nome. Ele exalta o Senhor, ao Deus sempre eterno, a Ele toda a glória, para todo sempre, amém. Não haveria outra maneira de Paulo encerrar essa carta, a não ser glorificando, adorando, bendizendo aquele que é sobre todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor.